A forte chuva que caía há dias havia causado deslizamentos graves nas estradas da aldeia, deixando diversas famílias completamente isoladas. As águas barrentas arrastaram todas as passagens improvisadas, deixando troncos enormes e detritos presos entre as margens do rio. Um clima de tensão se espalhava por toda a região, e os moradores, angustiados, não sabiam quando conseguiriam voltar à vida normal. Jack, com um capacete branco destacando-se no meio da equipe de operários, permanecia à beira do rio, coordenando os esforços. Vestindo uma camisa branca de mangas arregaçadas e as calças sujas de barro até os joelhos, ele mantinha o olhar atento e focado. O rio ainda estava agitado e a ponte improvisada que conectava duas comunidades havia sido arrastada durante a noite anterior. Agora, ele e sua equipe buscavam uma maneira de enviar alimentos, remédios e água potável para as famílias presas do outro lado. Um sistema de polias havia sido montado entre as margens. Saco a saco, caixas de macarrão instantâneo, garrafas de água e medicamentos deslizavam pelo cabo de aço sob o olhar apreensivo de todos. Do outro lado, trabalhadores aguardavam para descarregar os suprimentos e distribuí-los de casa em casa. Os gritos de orientação ecoavam pela beira do rio, mas ninguém reclamava. Todos sabiam que estavam ali por uma causa maior. Jack não desviava os olhos da correnteza. Com o rádio na mão, atualizava constantemente a situação. A ponte havia desaparecido completamente e ainda não havia como reconstruí-la com segurança. A previsão era ainda mais desanimadora. O céu permanecia escuro, carregado, e os meteorologistas alertavam que a chuva continuaria por pelo menos mais uma semana. Dividido entre o avanço da obra e a segurança da população, Jack ordenou que uma equipe fosse até os vilarejos mais distantes para fazer um levantamento das áreas críticas, enquanto preparava um plano emergencial para evacuação caso a situação piorasse. O celular vibrou no bolso. Era sua mãe. A voz dela soava mais fraca do que o normal, reclamando de tontura e dor de cabeça, provavelmente por causa das mudanças no tempo. Jack franziu a testa e perguntou baixinho: "A senhora tomou os remédios? Comeu alguma coisa?" Ela respondeu que sim, mas ainda se sentia fraca. Ele tentou tranquilizá-la. "Descansa, mãe. Hoje vou chegar tarde. Não me espera para o jantar. Quando terminar de ajudar as famílias isoladas, eu volto." Desligou o telefone e ficou alguns segundos parado sob a chuva. A responsabilidade pelo trabalho não o deixava sair dali, mas a preocupação com a mãe apertava o coração. O vento frio aumentava e a capa de chuva colava em seu corpo. Jack apertou o capacete contra a cabeça e voltou à ação. Os olhares cheios de esperança das famílias do outro lado do rio o impediam de parar, nem por um minuto. Ele sabia que agora sua presença era mais essencial do que nunca. Entre os dias de chuvas incessantes e enchentes ameaçadoras, Tutiena ainda se agarrava à sua pequena cabana de palha, agora deteriorada, escondida no meio da floresta. Ela improvisava um novo telhado com lonas velhas, amarrando-as firmemente aos caules de bambu para resistirem aos ventos fortes. Ao redor, o barro escorregadio tomava conta, as árvores tombavam uma a uma, mas mesmo assim ela seguia firme, consertando viga por viga, folha por folha, tentando manter o abrigo o mais seco possível. Ela não queria voltar para a casa de Jack, apesar da imensa gratidão que sentia por ele e sua mãe. Desde que saiu de lá, a lembrança do olhar acolhedor da mãe dele, das refeições simples mas calorosas, e da forma silenciosa como Jack cuidava dela, nunca saiu de sua mente. Mas ela não conseguia se permitir continuar sendo um fardo. Jenny e sua sogra não eram pessoas que desistiriam facilmente. Se ela permanecesse perto deles, sabia que, mais cedo ou mais tarde, os problemas chegariam, e ela não suportava a ideia de ver gente boa sendo arrastada para o caos da sua vida. Ela esperava pela conclusão do processo de divórcio. O pedido já havia sido enviado. Agora só restava aguardar o julgamento na comarca do distrito. A cada dia, ela repetia para si mesma que precisava ser mais forte, que precisava viver com dignidade, por mais duro que fosse. Naquela tarde, enquanto prendia novamente a lona rasgada que cobria o beiral da cabana, viu ao longe a silhueta de um homem com um capacete branco se aproximando. Era Jack. Ele estava completamente molhado pela chuva, mas seu olhar transmitia apenas preocupação. "Você pretende continuar morando nesse abrigo improvisado? Se algo acontecer com você, quem vai cuidar?" Tutiena parou, apertando com mais força o nó do cordão que segurava a lona. "Eu estou bem. Não precisa se preocupar. Só quero ficar quieta aqui, esperar o processo acabar. Eu não consigo voltar para sua casa, devo muito à sua mãe." Jack a encarou por um tempo, depois assentiu.
Tudo bem, eu não vou insistir. Mas se você vai ficar aqui, então precisa ter o mínimo para viver com segurança. Ele voltou até o carro e trouxe algumas coisas. Uma lona nova, um kit de lâmpadas solares, água potável, alimentos secos, um frango cozido e algumas salsichas. Os olhos de Tu Tien se encheram de lágrimas, mesmo sem ela dizer nada. Silenciosamente, Jack ajudou a reformar a cabana, trocou o telhado, instalou as lâmpadas nas paredes de bambu. Quando tudo estava pronto, se levantou e sorriu. Eu respeito sua decisão, mas se algum dia você se cansar, me chama. Eu ainda estou aqui. Tu Tien assentiu levemente. No meio daquela imensidão vazia, a presença silenciosa dele era a única coisa que fazia com que ela sentisse que ainda não estava completamente sozinha. Anoitecia, toda a floresta ecoava o som incessante dos insetos sob as copas, ainda úmidas de chuva. Dentro da pequena cabana de Tu Tien, a luz suave da lâmpada solar que Jack havia trazido iluminava discretamente o interior. Próxima ao fogão de lenha improvisado, Tu Tien alimentava o fogo com concentração, o rosto avermelhado pela fumaça. Jack sentava-se ao lado, espetando salsichas em palitos de bambu, preparando o jantar simples naquela noite silenciosa entre as montanhas. Ele colocou as salsichas para assar sobre as brasas e, com cuidado, retirou o frango cozido que havia trazido de casa, pincelando uma camada uniforme de mel sobre a pele dourada. O aroma da carne grelhada logo se espalhou pelo ar úmido, despertando sorrisos discretos entre os dois. Havia muito tempo que Tu Tien não sentia a simplicidade de uma noite acolhedora, alguém ao seu lado, uma fogueira acesa e conversas tranquilas preenchendo o vazio. Sentado em frente a ela, Jack deixava que a luz tremeluzente do fogo revelasse as expressões suaves do seu rosto. Ele não a interrompia, apenas ouvia com atenção. Depois de algum tempo, compartilhou suas memórias de quando começou a trabalhar. Os nãos, os olhares de desdém por não ter um diploma. Falou das noites dormidas no canteiro de obras, das semanas alimentando-se apenas de miojo. Mas foram esses momentos que o ensinaram a crescer, a valorizar aqueles que tinham menos, a enxergar com mais empatia. Ele a olhou com sinceridade e disse: "Se um dia você quiser, posso te ajudar a conseguir um trabalho tranquilo. Não por pena, mas porque acredito que você merece uma vida mais estável." Tu Tien balançou a cabeça, a voz baixa mas decidida. "Obrigada, mas acho que é melhor eu mesma ir ao mercado vender minhas coisas. Eu não quero mais depender de ninguém. Preciso aprender a me sustentar." Jack assentiu, respeitando sua escolha. Mas lembra, ser forte não significa caminhar sozinha. Quando precisar, permita que alguém esteja com você. Depois da refeição, Tu Tien limpou a cozinha, guardando os restos cuidadosamente. Jack se levantou, pronto para partir, mas ao dar alguns passos voltou, espalhou sua jaqueta sobre o estrado de bambu, recostou-se em um dos pilares da cabana e tirou um livro da mochila. A lua surgia devagar, e o som das folhas balançando ao vento tornava o silêncio ainda mais profundo. Tu Tien olhou para ele e sorriu suavemente. "Por que ainda não foi embora?" Ele não levantou os olhos do livro e respondeu: "Não consigo ficar tranquilo. Dorme tranquila. Vou ler um pouco e depois vou." Pouco depois, Tu Tien adormeceu, os traços finalmente serenos. Jack a observava sob a luz tênue, soltando um suspiro contido. Ele sabia, ela não precisava de um herói para salvá-la. Só precisava de alguém que ficasse. E, se ela permitisse, ele estava disposto a ser esse alguém. A luz tênue da manhã atravessava as copas das árvores e se espalhava suavemente sobre a pequena cabana silenciosa no meio da floresta. Tu Tien acordou e, ao abrir os olhos, surpreendeu-se ao ver Jack ainda dormindo, encostado na parede de bambu da cabana. Ela se levantou devagar, pegou o casaco e, com cuidado, o colocou sobre os ombros dele para que não sentisse frio. Jack despertou com um gesto, esfregou os olhos, um pouco sem graça ao perceber que ainda estava ali. Sorriu levemente e murmurou: "Eu ia só descansar um pouco antes de ir embora, mas acabei dormindo." Tu Tien lhe serviu um copo de água morna. Seu olhar era suave, preocupado. "Volta para casa, aqui é frio demais. Eu já me acostumei, mas você pode acabar ficando doente." Jack olhou ao redor, e o desconforto em seus olhos era evidente. Vê-la morando ali, sozinha, com um teto improvisado e o vento entrando por todos os lados, partia o coração. Concordou com um aceno, mas antes de sair, fez um convite. "Hoje vou passar no canteiro de obras para verificar uma área de deslizamento. Você quer vir comigo?"
Acho que seria bom sair um pouco daqui, mudar de ambiente. Tu Tian hesitou no início, mas acabou aceitando. Parte de si queria entender mais sobre o trabalho de Jack, e parte sentia que já era hora de sair, ainda que só por um dia, daquele canto isolado da floresta. Juntos, subiram no carro e seguiram rumo ao local da obra. As chuvas recentes haviam feito desmoronar trechos da encosta, com lama e pedras se acumulando perigosamente próximo à estrada. Jack caminhava com os engenheiros, analisando cada área crítica. Dava ordens claras aos operários para reforçar lonas de proteção, reinstalar cercas de segurança e marcar com placas os pontos mais arriscados. Enquanto isso, Tu Tian foi acolhida pela engenheira Wong, que lhe mostrou algumas tarefas leves. Ela ajudou a contar materiais, organizar ferramentas menores e limpar a área de descanso dos trabalhadores. O trabalho era simples, mas devolvia a ela uma sensação de pertencimento, uma utilidade que há muito tempo não sentia. A princípio, Wong manteve certa distância, mas ao ver a dedicação de Tu Tian, sua disposição em se sujar, em não recuar diante de nenhum esforço, sua atitude começou a mudar. Não se tornaram amigas de imediato, mas a frieza deu lugar a uma convivência respeitosa. Na hora do almoço, Jack visitou o canteiro da vila de casas em construção no alto da colina. A casa branca em destaque parecia surgir da paisagem, enquanto os trabalhadores finalizavam o piso, pintavam as paredes e ajustavam os acabamentos. Jack inspecionava cada canto com atenção e ficou satisfeito ao ver que tudo seguia conforme o planejado. No fim da tarde, prestes a partir, ele voltou o olhar para Tu Tian, que ajoelhada limpava cuidadosamente baldes de tinta já usados. Seu rosto estava mais iluminado do que de manhã. E naquele instante silencioso, Jack entendeu algo com clareza. Era justamente essa força discreta, essa dignidade silenciosa dela, que fazia nascer nele uma certeza inabalável, a de que precisava protegê-la, com tudo o que tivesse. Ao final da tarde, assim que o sol desapareceu por trás das montanhas, Jack ainda revisava o progresso da obra quando seu celular tocou. Era sua mãe. A voz dela soava fraca, dizendo que havia passado o dia com tontura e dor de cabeça por causa da mudança repentina do tempo. A preocupação se estampou no rosto dele. Sem pensar duas vezes, ele encerrou os trabalhos e dirigiu de volta para casa, levando consigo Tu Tian e a engenheira Huong. Assim que entrou pelo portão, Jack chamou alto: "Mãe, cheguei!" Huong subiu rapidamente até o quarto. Ajudou a senhora a se sentar e pegou os remédios. Tu Tian, com um copo de água morna nas mãos, sentou-se ao lado da cama e perguntou com suavidade: "A senhora está se sentindo melhor?" A mãe de Jack sorriu com delicadeza, ainda visivelmente fraca. "Estou melhor, deve ser só um mal-estar passageiro. Não se preocupem, já estou acostumada com isso." Tu Tian permaneceu ao lado da cama, segurando a mão da senhora com carinho genuíno. Conversaram por um tempo sobre o clima, os projetos em andamento, e Tu Tian compartilhou um pouco de suas dificuldades passadas. A mãe de Jack acariciou a mão dela e disse com doçura: "A vida tem seus momentos difíceis. O importante é não deixar o passado nos aprisionar. Você é uma boa menina, e quando se vive com honestidade, sempre haverá alguém que vai enxergar e valorizar isso." Jack ouvia em silêncio, sentado próximo, lançando olhares suaves para Tu Tian. Depois que a mãe repousou, ele a levou para fora e, de sua pasta, retirou uma planta desenhada à mão. Disse que pretendia comprar um terreno ao pé da montanha, perto da estrada principal e próximo ao mercado. "Se você quiser, pode montar uma pequena barraca ali. Assim não precisa mais viver isolada, nem se sentir constrangida de ficar na minha casa." Tu Tian, emocionada, balançou a cabeça. "Sou muito grata a você e a sua mãe, mas eu ainda tenho medo de que as pessoas olhem para mim com desprezo. Só quero um canto tranquilo onde eu possa cuidar de mim mesma." Durante o jantar, o ambiente ficou mais leve. A mãe de Jack elogiava a comida. "O mingau está ótimo, o arroz bem cozido." Depois sorriu para Tu Tian e Wong. "Hoje vocês duas se saíram muito bem. Estão quase profissionais." Wong sorriu de forma forçada, mas seu olhar denunciava um incômodo. Mais cedo, ela havia puxado Tu Tian de lado na cozinha e dito, com frieza: "Vou ser direta. É melhor você não se aproximar tanto do Jack. Você não pertence ao mundo dele." Tu Tian não respondeu. Apenas abaixou a cabeça, aceitando em silêncio. Ela sabia quem era. Sabia muito bem onde podia e onde não devia estar. Ainda assim, naquela noite, ela havia sentido o calor de um jantar em família, recebido cuidados sem exigência. E isso por si só já era o suficiente para aquecer seu coração cansado.
Đẩy đi lại khổ mình như thế này sao? Bà lẩm bẩm một mình, giọng đầy cay đắng. Bà quay sang nhìn Chiến, hắn cũng chẳng khá gì hơn. Từ ngày Hường bị bắt, Chiến trở nên ít nói, không còn vẻ ngang ngạnh như trước. Hắn cũng chẳng giúp được gì, suốt ngày chỉ ngồi thẫn thờ như một kẻ mất hồn. Cơn giận trong lòng bà càng bốc lên cao hơn. Bà nhớ lại lúc đuổi Tử Tiên đi, bà hả hê bao nhiêu thì bây giờ lại cay đắng bấy nhiêu. Một đứa con dâu siêng năng, nhận diện, chịu khó như thế mà bà lại nỡ vứt bỏ. Không được, bà không thể chịu được cái cảnh này mãi. Bà phải tìm cách bắt Tử Tiên về, dù có phải xuống nước cũng phải kéo cô ta về làm việc cho bà. Mẹ Chiến siết chặt chiếc khăn vắt lên vai, đôi mắt lóe lên sự tính toán. Lần này